Já estou com ele aqui, Leonardo Naves, nosso psicólogo, gente. Que saudade. Querida, tudo bem? Sabe qual que é o tema de hoje? Olha só, uma pesquisa da Universidade de Baylor, nos Estados Unidos, confirmou que os celulares eles são prejudiciais aos relacionamentos amorosos e podem levar a certos níveis de depressão. Esse é o nosso tema hoje. Isso. Eu fiquei bastante impressionada, Léo. É muito relevante, né, Mari? Então você veja que a situação o mau uso do celular interferindo nas nossas relações interpessoais. E isso é muito sério porque a gente fala sobre isso, a gente pontua e as pessoas agora estão vendo que a coisa é mais séria do que imaginávamos. Sim, agora foi confirmado. Como Isso. que isso pode acontecer, Léo? Vamos explicar para o pessoal de Isso. casa. Acontece, vamos partir do prático, né? Toda relação, ela precisa de um apego. Nós chamamos isso de vínculo seguro. Certo. Todos nós necessitamos disso. Então, quando nós estamos interagindo, nós precisamos que o outro olhe para nós, que a gente corresponda com os movimentos com a cabeça. A gente precisa dessa reciprocidade para que a gente receba de que nós estamos sendo entendidos. Isso é afeto, faz parte do nosso vínculo. Então, o que a pesquisa mostrou? Essa pesquisa começou a partir dos estudos australianos, mostrando casais tendo vários conflitos na relação, inclusive desenvolvendo quadros de transtornos mentais como a depressão, a partir dessa indiferença, ou seja, eu estou com a Mara, mas quando ela começa a falar, eu vou para o meu celular. Não estou totalmente presente, Isso, né? não estou conectado, né? Estou conectado com o celular, mas não estou conectado com minha companheira, com minha parceira. Então, o que acontece? A esse movimento, eles chamaram de phubbing, que é a junção da palavra snub, que significa esnobar no inglês, Sim. e a palavra fone de telefone. E aí eles juntaram essas duas palavras e criaram o phubbing, que é tipo o hábito de estar com outras pessoas, porém no celular. De que forma isso pode ser prejudicial para nós? Isso. Então, a pesquisa foi mostrando vários desdobramentos. Começaram uma pesquisa inicial com 300 e poucos casais, depois fizeram um estudo com mais de 1.000. E o que foi observado? É que a esses casais que tinham esse tipo de interação, phubbing, de estar junto na hora do jantar e estar no celular, vai almoçar, está no celular, isso um dos parceiros, provoca desconexão, ou seja, isso vai fazer com que as pessoas tenham uma maior insatisfação na vida, que por sua vez aumenta os índices de transtornos mentais. Então, é um efeito colateral. Então, a gente percebe que inicia com o hábito do celular, enquanto está ali na mesa, interagindo com outras pessoas, e isso repercute na vida prática, trazendo não só transtornos mentais, mas também a insatisfação na relação, a insatisfação com a vida. Sim. Porque todos nós necessitamos de conexão. E é incrível como a gente tem visto as pessoas terem esse comportamento, Isso, né, é um Léo? hábito. Por isso que o phubbing, a palavra é um hábito de estar no celular. Então, eu tô aqui com a Mara no restaurante, porém, por exemplo, quando a Mara dá uma olhada para trás, eu já pego o celular. Ou eu estou aqui, mas meu celular está aqui, eu estou vendo todas as mensagens, aí eu fico toda hora levantando para ver as mensagens. Ou, porventura, a gente pode perceber, coisas mais graves, é quando os dois estão na mesa com o celular. E aí ninguém interage, ninguém conversa. Não há interação, não existe ali uma conexão, e aí você percebe que as pessoas, ao chegar à comida, elas não apreciam aquele momento, né? Eles não têm a perspectiva da apreciação, que é uma coisa muito importante na nossa vida. Apreciar a comida, apreciar a relação, apreciar o outro, isso faz parte da nossa conexão. E o que a gente vai perceber como movimento disso? É que cada vez mais vai havendo uma desconexão no casal, e o casal vai se afastando emocionalmente. E isso fica mais vulnerável para o término ou para conflitos constantes, como acontece. Vamos falar um pouquinho sobre relacionamento, porque a gente passa a nossa vida escutando que relacionamento é uma coisa difícil, é uma coisa complicada. Isso é verdade? Isso é um mito? Veja só, não é que... vamos começar aqui dizendo que isso é um mito, por quê? Porque não é que o relacionamento seja difícil, mas conviver com pessoas diferentes é um desafio. Então, é um desafio para todo mundo. Então, eu não me relaciono com o Leonardo, eu me relaciono com uma pessoa diferente do Leonardo. E essas diferenças vão precisar ter ajustes. E é nesses ajustes que as pessoas muitas vezes não têm a tolerância, não têm a habilidade para ceder, não existem os acordos para que a gente possa encontrar o limite do um e do outro. E isso vai fazendo com que a relação seja algo difícil. Mas não é que a relação seja difícil. Todo relacionamento é um desafio, porque apresentam diferenças. Então essa que seria a palavrinha. Isso. Relacionar-se
é um desafio. É um desafio. Isso em todos os níveis. Se a gente for pensar a relação pai e filho, mãe e filho, Sim. é um desafio, porque nem todos são semelhantes, apesar de serem do mesmo sangue, mas têm características individuais. Se nós pensarmos, por exemplo, dentro de um relacionamento de amizade, vai ter afinidade, vai ter ali uma perspectiva de identificação com o seu amigo, mas é um desafio se relacionar, porque é lidar com as diferenças. Sabendo desse desafio, Léo, o que é que a gente pode trabalhar em nós mesmos Isso. para sabermos lidar com as Isso. diferenças do outro? É importante que a gente parte do princípio de que quando a gente se relaciona, eu preciso ter algumas habilidades básicas na relação. Por exemplo, se comunicar. Existe muita dificuldade hoje, Mário, eu vejo isso constantemente no Sim. consultório, o quanto as pessoas estão tendo dificuldade dessa interação, de dialogar, de se comunicar. Por quê? A questão do celular, a questão das redes sociais, a questão do mundo artificial, Sim. que faz com que as pessoas não falem, não interajam entre si. E isso perde as habilidades de comunicação, de falar o que eu realmente sinto, de falar o que realmente eu acho. Então, essa falta dessa comunicação faz com que as pessoas comecem a ter um comportamento evitativo na relação. Não fala nada, suporta tudo, e daqui a pouco vem as explosões como comportamento compensatório disso, uma explosão, né, uma raiva intensa. Então, a gente percebe que a comunicação é uma habilidade importantíssima e que muitos casais não têm tido. Relacionamentos de um modo geral. Então, a gente percebe a falta de uma habilidade de comunicação, Certo. a falta de uma habilidade para ceder, para entender que eu preciso negociar. Não será sempre do meu jeito, da minha forma. Relacionamento é isso, então a gente tem que aprender o que é ceder. Não é aquela perspectiva de, eu vou ser subjugado pelo outro, eu tenho que fazer tudo pelo outro. Não é isso. Dentro de uma relação, a gente tem que entender que existe balança. Então, o que pesa para um, pesa para o outro. Então, o que um cede, o outro cede. O que um faz, o outro faz. Então, precisa ter essa habilidade. Que hoje em dia, por causa do nível de frustração, as pessoas acabam não tendo mais isso. Sim. Então, a gente percebe isso claramente. As pessoas, por exemplo, começam a ter uma frustração. Não vou mais ceder, não vou fazer mais. E aí volta para o mesmo comportamento. Evitam a relação, evitam o contato, para como forma de lidar com a relação. Então, a evitação acaba sendo muito frequente. E um terceiro ponto que eu sempre oriento, dentro das relações, de um modo geral, comunicar, ceder, e um ponto muito importante, é que a gente precisa entender que é necessário se relacionar, evitar, criar desculpas, colocar justificativas, não vai te ajudar a desenvolver habilidades sociais. Certo. Então, para a gente desenvolver relacionamento, a gente precisa se relacionar. Para eu aprender a lidar com o outro diferente, eu preciso me relacionar. Exposição. E a gente tem vivido uma época em que as pessoas elas têm propagado muito isso de ser só. Só. Sou só feliz. Sou só e sou feliz. Sou feliz, sou feliz, eu tenho meus amigos na internet, eu tenho vários seguidores, eu posto lá e várias pessoas me comentam, me curtem, aquilo ali me satisfaz, só que a gente percebe que esse nível de relacionamento, ele não é o relacionamento que nós estamos pontuando, esse contato. Sim. Que existe uma outra resposta, o cérebro reage de uma outra maneira. Quando a gente vai para a internet, o cérebro recebe muito mais dopamina, que é um neurotransmissor do prazer. Quando nós estamos dentro de um relacionamento e a gente está no olhar, o contato olho com olho, pele com pele, nós estamos tendo uma relação onde libera muito mais ocitocina, que é um hormônio do prazer, porém, ele está relacionado a uma alegria, uma satisfação, diferente daquele prazer da dopamina. Então, a relação não é viciante, a internet é viciante. Sim. Então, a gente vai perceber essas pessoas solitárias, viciadas nas redes sociais, viciadas na internet, usa esse meio artificial para sobrevivência nas suas relações, porém insatisfeitas. E aí vem, os likes não chegam, os Isso. comentários não chegam, e Aí tudo vem aquilo vai... Aí aquilo tem outra repercussão. É como se fosse um hater, né? É como se fosse uma Sim. coisa contra mim. É como se fosse, por que não gostaram dessa minha foto? Por que não gostaram desse meu comentário? E aí vem alguém fazendo alguma crítica, aquilo tem uma outra proporção, aquilo toma uma outra dimensão. Por quê? Porque são pessoas que estão viciadas na internet, viciadas no prazer do vício da internet que provoca, porém não tem a habilidade para se relacionar interpessoalmente. E isso vai ter dificuldade para ter satisfação. Por isso que a pesquisa mostra, no fundo, a insatisfação dentro do casal, a insatisfação dentro do relacionamento. Porque a satisfação vem com a liberação da ocitocina, que precisa desse relacionamento para acontecer. E aí a gente vê muitos casais que simplesmente, quando você convive pessoalmente, quando você encontra pessoalmente,
esse casal ele é uma coisa e na internet, na rede social é fake outra news. Completamente diferente. É o casal perfeito, é o casal que se ama, né? Isso. Tem isso também. Existe, de ficar, óbvio. Criando essa realidade paralela. Sim, isso na verdade é uma perspectiva social, né? Eu preciso aparentar para os outros que eu estou bem. Eu preciso aparentar para os outros que meu casamento, meu relacionamento é perfeito. Eu preciso aparentar. E aí eu preciso sustentar isso. E isso é utilizado nas redes sociais como essa forma, né, de sustentar. E o que acontece que a gente percebe? É que esse sustento na rede social não vai configurar na realidade. E a gente vai ver isso na realidade. E aí vai vir aquilo que nós chamamos de dissonância. Como é que apresenta-se de uma forma e no final pessoalmente é de uma outra maneira. E você vai ver muitos casais hoje, relacionamentos, que estão vivendo essa artificialidade, esse julgamento social de que eu preciso ter um relacionamento perfeito, que meu relacionamento precisa ser aquele de novela, e a gente esquece que nós somos pessoas diferentes, que relacionamos e que vamos ter conflitos, diferenças, mas que com as habilidades do relacionamento, nós vamos aprender a superá-los e permanecer. Que é uma coisa que tem acontecido muito, é que os relacionamentos não têm perseverado por uma perspectiva líquida, né? É isso também que eu queria que a gente falasse, né? Desses relacionamentos que a gente vê que são líquidos. Muito líquidos. Isso, né? Troca de roupa, como troca de relacionamento. Isso é uma perspectiva nossa, social, né? A gente vive hoje numa era fast food, rápido, tudo muito prático. E qual é a consequência disso? É que os relacionamentos também começam a surtir efeitos. É um espelhamento. É um espelhamento. Né, então, o que a gente percebe? Não fez o que eu gosto, não é do jeito que eu quero, não é da minha maneira? Troca. Tchau. E aí troca de parceiro, troca de parceira, e a gente vai percebendo que isso afasta ainda mais as pessoas das suas conexões. Isso faz com que elas tenham ainda mais dificuldade de se conectar genuinamente. Aquilo que eu falo sempre é conectar a nossa vulnerabilidade com a vulnerabilidade do outro. É conectar coração com coração. É conectar dentro da relação uma habilidade importantíssima, que é falar, né, de uma forma íntima para o outro, sabendo que o outro é seguro o suficiente para ouvir e também transmitir. E aí o que a gente percebe hoje nas relações é que você vai ver relacionamentos com muita intimidade sexual, mas sem intimidade na alma, com muitas práticas sociais, festas, eventos, mas poucas práticas internas, poucas práticas pessoais. Então, isso é reflexo de uma sociedade onde, cada vez mais, a coisa do descartável, a coisa do meu jeito, a intolerância, a frustração, vem acontecendo. Então, infelizmente, a gente percebe isso na repercussão dos casamentos. Então, aconteceu isso, não suporto mais, não quero, tchau. Eu fiz isso, fez aquilo, não quero mais saber. E elimina a relação, corta o relacionamento. Então, a gente percebe isso de uma forma muito constante. E o que eu sempre venho pontuando é que falar da nossa vulnerabilidade exige confiar no outro. Sim. A gente precisa se sentir seguro, né? Seguro. E aí onde entra o problema. Como construir uma relação segura se eu troco de parceiro a cada 2, 3 meses? Como eu vou confiar no outro se eu já passei por traições? Sim. Como confiar no outro se eu já passei por decepções, por dores, por abandono, por rejeição? Então, a gente vai percebendo que as próprias relações vão tendenciando a se isolar cada vez mais e cada vez mais procurando parceiros superficiais. Tudo superficial. E as pessoas não estão buscando curar, não sei se seria essa a expressão. Vamos dizer isso, uma cura interna, uma cura emocional. Uma cura para quê? Para suas relações que foram feridas. Para poder chegar a dizer, eu confio na Mara, eu deposito minha confiança nela. Eu sei que se eu chegar para ela, para falar, ela vai me entender, ela vai me compreender. E isso acontece com poucos casamentos, né? A gente vai vendo que essa geração agora vem numa geração onde muita intolerância. Então, você vê que o resultado, o celular, a busca do celular para estar no relacionamento, já é consequência de uma ausência, já é consequência de uma falta, já é consequência de uma falta da conexão da intimidade. Superficial. E é incrível como a gente faz essa análise, se você for colocar, né, o avanço da tecnologia, paralelamente, né, a essa questão da construção das relações, você vê que é inversamente proporcional. Totalmente. Né? A gente percebe quanta habilidade as pessoas têm nas redes sociais, quanta habilidade você tem para manusear um celular, quanta habilidade você tem para estar virtualmente conectado e quão pouca habilidade se tem
para relacionamento interpessoal, para ter esse contato, para ter essa tolerância. E aí vem coisas básicas de um relacionamento, como, por exemplo, perdão, né? A habilidade de perdoar o outro Sim. porque feriu, por exemplo, ceder, por exemplo, como a gente vem falando, né? A perspectiva de entender as diferenças, tolerar a diferença do outro, né? Porque eu preciso tolerar a minha diferença, que eu também tenho coisas que o outro é diferente para o outro e que ele vai precisar, da mesma forma, tolerar as mesmas diferenças. Então, são habilidades essenciais de vida. E a gente percebe que isso é decorrência de todo o desenvolvimento da família, que está prejudicado hoje em dia, infelizmente, por todo esse modelo familiar nosso atual, que já é uma desconstrução de um modelo de família e que a gente percebe isso constantemente, quanto essa desconstrução desse modelo de família repercute nas relações futuras. Então, a gente está vendo hoje casamentos destruídos, relacionamentos superficiais, tudo vem da base, né? Os vínculos Sim. iniciais, primários, não estão sendo estabelecidos. Eu tenho aqui algumas perguntinhas que Vamos soltaram lá. no meu ouvido. Vamos lá. Primeira pergunta, e quando a conexão ela é demais? Tipo assim, Perfeito. as pessoas se falam muito Perfeito. pelas redes sociais, né, durante o dia todo, o casal, quando chega no final do dia, fica ali um pouco sem assunto, ou então tipo, Isso. não tem mais o que falar. É isso. Então, uma das primeiras coisas que precisa fazer, dentro da terapia de casal, uma das primeiras coisas que a gente vai orientar, por exemplo, é pedir para o casal de que ele tire o celular. Toda a comunicação agora não vai ser mais feita pelas redes sociais, pelo qualquer tipo de aplicativo, mas que agora vai ter que ser feito por ligação. Então, as pessoas perderam o hábito de ligar para as outras para se Sim. comunicar. Então, vai ter que ser feito pela comunicação da voz, porque isso emite para o outro a voz. Quando a gente escuta o outro, a gente escuta, quando a gente escuta a voz do outro, a gente acalenta. Isso faz parte da relação do vínculo. Então, é necessário que seja dessa maneira. Então, a gente pede para que saia dos aplicativos e as ligações sejam feitas em voz. Caso isso não ocorra, não utilizar o celular durante o dia para que quando chegue no final do dia, o casal possa sentar e conversar. Então, isso é necessário. Diminuir o tempo nas redes sociais, diminuir o tempo nos aplicativos com o parceiro. Joia. Outra pergunta que falaram é o seguinte, e quando a minha esposa, ela me faz uma pergunta e ela mesma responde a minha pergunta e nem me dá chance de responder. Ótimo! Alguns casais, são dois perfis, né? A gente fala que... E ainda falaram assim, ainda fica com raiva, Ainda fica viu? com raiva, é verdade. Vamos lembrar que as mulheres falam mais do que os homens, né? Então, algumas mulheres têm um nível de ansiedade de que elas já falam, elas já reclamam, e depois que elas reclamam, elas já estão dando a resposta, a solução do problema para o marido. Mas isso faz muito parte da relação do casal. Por quê? Porque muitas vezes essa mulher ela se comporta como uma perseguidora, no sentido de perseguir a relação, Sim. de fazer dar certo a relação, e o marido, o companheiro, é o evitador. É aquele que evita a relação, é aquele que não entra em conflito, é aquele que não quer resolver as situações, leva as situações de maneira silenciosa, ou seja, se cala, evita. Isso faz com que a esposa fique ainda mais ansiosa. Isso. Por isso que ela já chega falando, já chega trazendo a solução e fica com raiva porque você não responde. É o monólogo, né? É o monólogo. É o diálogo, e né? isso acaba sendo um problema. Então, o que a gente orienta? O marido, o companheiro, precisa se posicionar nesse diálogo. Precisa, ao ouvir a esposa, posicionar da seguinte forma: eu te entendo, eu compreendo, eu vou prestar mais atenção, eu vou ouvir isso, eu vou fazer determinada coisa, ok, vamos chegar a um acordo. E aí, esse silêncio do homem piora a situação, porque a mulher ainda fica mais ansiosa e aí repercute com essa raiva, que é um protesto. Insegurança. Isso, né, isso. Léo? A raiva das mulheres, muitas vezes, é o protesto que elas têm, por causa da relação, de um relacionamento evitativo. Porque o homem não se conecta, não fala, não participa, não interage. Então, ela fala sozinha, ela faz tudo sozinha. Sim. E chega no final e diz pro marido, né? Você não vai dizer nada. Ela já falou, já deu a resposta, já fez tudo. E o marido acaba se confortando, o companheiro acaba ficando como? Confortável nessa relação. Em que sentido confortável? Entre aspas. Ele acaba se acostumando, fica na zona de conforto. Eu já sei que ela vai falar, já sei que ela vai resolver. Então, depois ela vai lá, fala, resolve e depois tudo fica bem. E esse tipo de relação tende a criar novos conflitos, novas tensões. Por quê? Porque um evita e o outro persegue. Então, está sempre a mulher perseguindo e o homem está sempre evitando.
Gente, se deixar que a gente tem papo para falar de relacionamento o dia todo aqui. É verdade. Mas, Léo, eu queria que você, para a gente fechar, né, a gente desse alguma solução para essa questão das conexões, né, das relações. Algumas dicas bem básicas que se estabelecem. A pesquisa foi feita com várias características, mas uma das coisas que a gente coloca como forma de tratamento, que não existe ainda um tratamento para isso. A gente cria soluções de problemas para a situação. Primeiro, vai à mesa, estabelece para que ninguém leve o celular à mesa. Deixe o celular no bolso ou deixe em outro cômodo se estiver em casa. Se for para um restaurante, deixe no bolso ou na bolsa, mas não coloque sobre a mesa. Sim. A mesa é um momento importante para a família, para o casal, para o relacionamento, porque a mesa é um momento que nós temos intimidade. Em algumas culturas, estar na mesa é uma coisa muito séria, é um momento de muita intimidade. Então, o primeiro ponto é a gente precisa entender que existe essa habilidade, tirar o celular, não levar à mesa. Segundo, existem algumas situações que você precisa estar com o celular por conta de alguma situação que eu tenho que responder, eu tenho que falar, limita-se o tempo. Tá. Responde e ponto. Ou chama a atenção, olha, já pegou o celular mais de uma vez. E a terceira, que é uma coisa bem disciplinativa, né, uma coisa bem objetiva, é que se você percebeu que já falou mais de uma vez e continua, estabeleça uma multa. Né? E essa multa pode ser qualquer coisa, desde, por exemplo, a não usar mais o celular durante um período, Sim. ou até pagar uma multa com algum presente, alguma coisa. Uma caixa de bombom serve também, tá? A menina pede, mas não vai pra caixa de bombom, eu falei caixa de vai bombom. pra joia. Bota Isso, assim, ó. bota uma multa mais severa. Bota uma multa mais severa, vai pra joia, que aí, ó, o negócio vai funcionar. Pega. E aí, assim, estabelece essas regras para convivência. Então, assim, são formas, habilidades para limitar o tempo de uso no celular. O problema não é o celular. O problema é que nós não estamos aprendendo a usar o celular da forma devida. Isso é verdade. Isso serve para todo mundo. Todo viu, mundo. gente? Todo mundo. Ó, desde o mais novo até o mais velho. A gente está vivendo uma era em que realmente é isso. Nós estamos vivendo olhando para telas. Online. Online. Estamos online. Não existe momento mais offline, não existe mais momento desligado, não existe mais momento onde eu possa ser quem eu sou. Eu preciso estar me expondo constantemente. E isso está trazendo prejuízos e a gente vai ver daqui a alguns anos ainda algum surgimento de novos problemas relacionados ao mau uso do celular. A gente já sabe que existem algumas questões relacionadas a vício, relacionado à dependência à internet, mas coisas mais severas, como a gente está vendo agora nas relações. Que o FUBing é um movimento para isso, né? Já é a resposta desses maus hábitos na relação com o uso do celular. Exato. Então, moderação, tá? Se orientem. Léo, quem quiser mais informações, como é que pode fazer? Isso, pode entrar nas redes sociais, que é de forma saudável, né? Você pode me procurar. Isso, você pode me procurar no Instagram, DR Leonardo Naves, ou pelo Facebook Leonardo Naves. Todos os dois são os perfis que eu utilizo para me comunicar, para tirar dúvida, para fazer postagens, orientações. A gente está sempre colocando notícias. Muito bem, então acompanhe lá. Muito obrigada. Obrigado, sempre Mara. muito bom. É sempre ótimo estar aqui. É muito leve estar aqui com vocês. Que bom. Obrigada. Bom dia, viu, Léo? Você que está aqui ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí para a gente encerrar o nosso programa. Hoje tem pizza. Amanhã é o dia da pizza e nós vamos te ensinar hoje como fazer pizza aí ó, na sua casa, caso você não queira sair. Volto já já.